Hoje nós vamos começar uma série, de mensagens a respeito da pessoa de Jesus. O tema dessa série é a identidade do Senhor Jesus, Nós vamos basear-nos ali principalmente nos evangelhos. Nós vamos pegar como texto base, o Evangelho de Mateus no capítulo 16, e o tema da mensagem hoje é quem é Jesus, Se você tiver aí a sua Bíblia, você pode nos acompanhar na leitura, ou, se você assim preferir, você pode simplesmente ficar aí, olhando para a sua televisão Smart, que vai aparecer o texto aí para você acompanhar, tá bem? O texto é de Mateus no capítulo 16, versos de 13 até o versículo 17. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Vamos juntos, Diz assim o texto. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Jesus perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Barjonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu convido você a curvar a fronte, nós vamos orar ao Pai Celestial mais uma vez. Pai, nós oramos nessa noite que a Tua Palavra encontre lugar nos corações, que não haja barreiras nem obstáculos, nem dificuldades, meu Deus, para que a Tua Palavra seja discernida por nós. Em nome de Jesus, revela o Teu Filho, Senhor. Revela a Cristo Jesus. Revela a Jesus o Messias, o Jesus Salvador, o Jesus Senhor para nós. Nós te suplicamos nessa noite e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Bom, sem dúvida, Jesus é o personagem mais conhecido de toda a história, Ele é conhecido não somente na sua época, há 2000 anos atrás, mas ele é conhecido desde o dia em que ele nasceu, morreu, ressuscitou e até os dias de hoje. Nós estamos a séculos de distância, do evento chamado Jesus, do seu nascimento, morte e ressurreição, e até hoje isso tem impactado o mundo. As pessoas, elas têm um conhecimento histórico de Jesus. Jesus é um personagem que ele marcou, inclusive, a própria Bíblia Sagrada, O fato dele ter nascido fez com que a Bíblia Sagrada se dividisse em dois grandes tomos, O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele também acabou dividindo a própria história. A história se resume em tempos antes de Cristo e depois de Cristo. E tanto é verdade isso que todas as vezes que a gente, na escola, principalmente quando a gente estava no primário, e a gente chegava na classe e a professora então ia fazer algum ditado, alguma coisa assim, a gente colocava lá, vamos supor, Catanduva, dia 24 de julho de 2022, O que é isso? Esse 2022? 2022 anos que se passaram desde o nascimento de Jesus. Então, Jesus é um personagem que dividiu a história, A história se conta a partir de Cristo Jesus. E ele é mais conhecido, inclusive, do que muitos atores de renome. Você tem aí vários atores, Brad Pitt, você tem Sylvester Stallone, Schwarzenegger, Você tem muitos atores aí que são famosos, mas eles não são, com certeza, tão conhecidos quanto Jesus. Existem muitos músicos que também são muito conhecidos, Pessoas que fizeram muito talento na área musical, seja no piano, seja no sax, seja no grupo musical. Eles não conseguiram, embora sejam famosos, ter o mesmo impacto, do que a própria pessoa de Jesus Cristo.
Eu lembro que John Lennon, né, teve um tempo que ele chegou e falou assim, olha, nós somos mais populares que Jesus Cristo. Mas se você perguntar, por aí tem muita gente que nem sabe quem é o John Lennon, não é? Jesus é mais conhecido, não é? É uma pessoa, um personagem histórico muito mais conhecido do que muitos cientistas de renome, do que Albert Einstein, não é? Ou mesmo líderes religiosos como Maomé, como Allan Kardec. Ele é mais conhecido do que Martin Luther King, não é? Do que Abraham Lincoln. Ele é mais conhecido do que grandes conquistadores como Alexandre o Grande, como Júlio César, não é? Generais, grandes governantes como Nabucodonosor. Jesus é mais conhecido do que todos esses, também da parte negativa, né? Tem muita gente que é conhecido por sua traição, por sua mente maligna, não é? Por ter sido assim um grande traidor ou assassino. Nós temos na história também aí Brutus, né? Que foi o grande traidor de Júlio César. Nós temos Hitler, não é? Que foi uma pessoa que matou mais de 6 milhões de judeus. Nós temos grandes e grandes personagens aí também que carregam esse estigma de assassino, traidor, não é? Tirano, entende? Bom, Jesus, ele é um personagem bastante conhecido. Eu entendo, não é, que ele é o mais conhecido personagem de toda a história da humanidade. Mas se é verdade, meus irmãos, que Jesus ele é um personagem histórico ou conhecido historicamente, também é verdade que Jesus ele é talvez o personagem mais desconhecido em relação à sua natureza e à sua personalidade única, não é? As pessoas confundem muito Jesus. Elas acabam tendo uma opinião completamente avessa daquilo que Jesus é, na sua natureza, na sua personalidade única. E é bastante interessante que nessa ânsia de querer conhecer Jesus ou revelar Jesus, a gente vê principalmente na Renascença, não é, os pintores tentando fazer um retrato daquilo que seria o Jesus que caminhou pelas ruas da Judéia, não é, pelas estradas da Judéia. A gente vê pessoas desenhando Jesus de vários tipos, não é? Jesus, em alguns tem o cabelo grande, outros têm assim um aspecto mais arrojado, não é? A pele é branca, não é assim que acontece? A barba bem feita, né? Embora não tivesse presto-barba naquele tempo, Jesus ali com a barba bem feitinha, não é? Os olhos azuis. Esse Jesus aqui, deixa eu colocar de novo, esse Jesus aqui da direita, inclusive, é ruivo, não é? Jesus ruivo. Sabe, meus irmãos, a grande verdade é que esses pintores da Renascença, eles acabam levando para nós, não é, uma tendência que é bastante comum, porque nós queremos fazer um Jesus para cada tipo de gosto, não é? Se você é um idealista, você vai ver em Jesus um idealista, né? Os humanistas veem um Jesus humanista. Os homossexuais veem em Jesus um homossexual, não é? Andava cheio de discípulos para lá e para cá, homem cercado de pessoas, quer dizer, é homossexual, entende? As pessoas que têm assim uma tendência liberal veem em Jesus também um liberal. Pessoas que são de esquerda acham que Jesus é um revolucionário das causas das minorias, né? Quem é de direita enxerga que Jesus é conservador e por aí vai, sabe? Mas agora, o que a gente precisa conhecer de fato é o Jesus segundo as Escrituras, não é? É esse Jesus que a gente precisa conhecer, porque, de fato, meus irmãos, a nossa opinião a respeito de Jesus ou de qualquer personagem histórica pode ser muito equivocada, não é? Quem você pensa que Jesus é? Quem você pensa que Jesus é? E como é que pode alguém que nasceu, não é, numa aldeia próxima de Jerusalém, uma cidade de Belém? A cidade de Belém, meus irmãos, ela era menor do que Elisiário, né? Elisiário tem 3.000 e poucos habitantes, era muito pequeno, entende? E mesmo assim, Jesus nascendo ali naquela cidade, não é? Depois se criando na cidade de Nazaré, numa profissão das mais humildes que se conhecia na época. Ele foi criado na cidade de Nazaré, que não era grande coisa, inclusive era uma cidade mal afamada, não é? Quando souberam
que o Messias estava vindo de Nazaré, falou assim, sabe lá se pode-se vir alguma coisa boa lá de Nazaré, não é? Era uma cidade que ninguém esperava que saísse grande coisa de lá. Ele foi criado então nessas duas pequenas cidades, não é? Ele nasceu na de Belém e foi criado na de Nazaré, e ninguém esperava que pudesse sair dessas duas cidades assim alguma coisa que fosse relevante. Ele também não exerceu nenhum cargo público, não foi um político, ele não foi um governador, ele não foi um imperador, não é? Ele não exerceu nenhum cargo público, senador, que fosse, nada disso, não é? Jesus nunca teve esse exercício de função. Ele nunca conquistou também nenhuma cidade, nunca conquistou nenhum país, entende? A única coisa que Jesus fazia é que ele interpretava a lei dos judeus do Antigo Testamento nos seus dias de uma forma completamente diferente. Ele vivia falando de coisas espirituais para as pessoas, não é? Era assim que ele fazia. E ele tinha assim o seu púlpito nos lugares mais inusitados, não é? Porque ele não era bem-vindo nas sinagogas, aonde houvesse sinagogas, não é? Uma vez, quando ele estava na sua cidade pregando, e ele então leu o rolo de Isaías dizendo assim, olha, o Espírito do Senhor me ungiu para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. Ele falou assim, hoje se cumpriu essa escritura, quiseram matá-lo, não é? Então ele fazia o seu púlpito na casa das pessoas, assentado a uma mesa, era em um monte, era pelo caminho, ia caminhando e ensinando as pessoas, ensinava ali no mar da Galileia. As pessoas começavam a empurrá-lo para a água, né? A ponto de ele subir num barco e começar a pregar do barco para as pessoas. Era assim o ministério de Jesus, não é? Ele fazia de qualquer lugar o seu púlpito. Ele também fazia coisas extraordinárias, não é? Era uma pessoa que tinha um dom e um poder para fazer coisas que ninguém nunca tinha visto e com tanta frequência. E por causa disso, ele acabou entrando em conflito com a liderança religiosa, né? Os religiosos da sua época, e eles tiveram embates assim duríssimos, porque na verdade ele entendia que esses religiosos estavam distorcendo a lei que Deus deu no Antigo Testamento, não é? Depois de começar o seu ministério propriamente dito ali, que foram 3 anos e meio, tudo aconteceu muito rápido, ele foi preso, condenado e morreu em uma cruz, condenado como se fosse um assassino ou um ladrão, não é? Foi dessa forma. Bom, tudo isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E a gente percebe que a vida de Jesus ela continua influenciando milhares de pessoas a cada século, não é? Hoje já são bilhões e bilhões de pessoas que foram influenciadas por Jesus. Então, Jesus não é uma pessoa inevitável, sabe? Que você pode simplesmente varrer para debaixo do tapete. Você quer, goste dele ou não, você deve conhecer pelo menos 1 ou 2 pessoas próximas a você, talvez seus parentes, não é? Que se digam cristãos, pessoas que vão regularmente a uma igreja, que cantam sobre ele, para ele, por ele, não é? Você já deve ter visto prédios construídos com essa finalidade de se reunir ali, comunidades florescentes, pessoas que vivem aprendendo a respeito de Cristo a cada dia, por ser ele assim, uma pessoa tão profunda, não é? Você percebe isso nas igrejas aos domingos, elas sempre cheias. Tudo isso em função, meus irmãos, de uma pessoa que viveu há mais de 2000 anos atrás, não é? Então, a gente fica assim, perplexo, como é que uma pessoa que não teve assim, não é? Um grande cargo público, não foi um conquistador, não foi filósofo, não é? Jesus não foi filósofo. Como é que ele pode ter exercido essa influência tão marcante na vida das pessoas? Tudo isso, meus irmãos, acontecendo há 2000 anos atrás e vem nos marcando, né, durante todos os séculos posteriores. Bom, a maioria das pessoas, elas concordam, não é, que Jesus, ele existiu, ele viveu, ele morreu ali mesmo, na Palestina,
Na verdade, Jesus não caminhou mais do que 300 quilômetros, né? O raio de atuação de Jesus também foi bastante pequeno, mas, mesmo assim, existe um desconhecimento sobre quem ele era de fato. Até hoje, as pessoas não sabem bem dizer o que ele era. Ele era um profeta? Será que ele era um grande mestre? Ou era um filósofo, não é? Quem sabe um curandeiro? Será que ele tinha poder mesmo? Será que não era tudo fruto do charlatanismo? Ou será que ele não era mágico? Sim, já existiam mágicos naquele tempo. A gente vê isso em Atos no capítulo 8, não é? Simão, um mágico na cidade de Samaria, não é? A Bíblia fala que havia ali um homem chamado Simão, que era um mágico, que era um grande vulto, sabe? Uma grande personalidade, pelo menos na cidade de Samaria, não é? Então havia mágico. Será que Jesus não era um mágico? Ou será que a morte dele nas mãos dos romanos, será que foi alguma coisa assim trágica? Ou de fato fazia parte de um plano maior? Sabe, é isso que nós temos que descobrir quando nós estudamos a identidade de Jesus. E depois de morrer, não é? Ele ficou mesmo morto ou será que ele ressuscitou de fato? Sabe, meus irmãos, Jesus era, sem dúvida, uma pessoa extraordinária, mas ele ia muito além, não é? Porque, afinal de contas, ele falava coisas muito estranhas, sabe? Impactantes, mas não eram frases de impacto. Às vezes nós temos isso, né? Nós temos alguns provérbios que nós lemos na internet, uma frase de impacto. Eu lembro de uma frase que o Rick, membro da nossa igreja aqui, ele fez. Eu sempre gostei muito dessa frase que ele fez. Ele falou assim: olha, o sol está sempre lá brilhando, nós é que entramos noite adentro. Eu falei assim: nossa, que frase legal, vou compartilhar, não é? Jesus, ele falou coisas, irmãos, que eram completamente assim absurdas, sabe? Coisas difíceis. Ele não estava tentando ensinar as pessoas a viver nesse mundo. Nunca foi o objetivo de Jesus ensinar as pessoas a viver nesse mundo. Não, nada disso, não é? Ele disse coisas bastante estranhas mesmo, pesadas, inclusive, para a sua própria época, não é? Ele disse, por exemplo, que ele e o Pai eram um, né? Não um no sentido de serem a mesma pessoa, mas eles eram de uma unidade perfeita, não é? O que pensava um, pensava o outro, o que desejava um, desejava o outro. Ele disse isso: olha, o Deus Criador de todas as coisas, o Pai, eu e ele, nós somos uma unidade, nós somos um só. Nós temos o mesmo pensamento, decidimos igual, agimos igual, nós pensamos igual, nós temos o mesmo sentimento, sabe? É algo muito, muito forte isso. Tanto que os judeus do seu tempo, quando ouviam isso, eles pegavam em pedras para poder apedrejar Jesus, não é? Falaram assim: que é isso? O que você está falando aí? Jesus, ele disse assim: olha, Abraão viu o meu dia e ficou contente. E eles falaram assim: como é que tu conhece Abraão? Tu não tem nem 50 anos. Como é que tu diz que tu conhece Abraão? E pegaram pedras lá para poder apedrejar Jesus, não é? Então Jesus dizia coisas assim que ou ele era um doido varrido, não é? Ou ele era um maluco de pedra, ou ele era mesmo quem disse ser. Ele disse: olha, quem vê a mim vê o Pai. Vocês não conseguem ver o Pai, que é Espírito, mas se vocês olharem para mim, vocês vão perceber como o Pai é. Isso aqui é uma afirmação, meus irmãos, pesadíssima, estranha, não é? Até mesmo algumas palavras que Jesus fala, às vezes passa meio que desapercebido por nós, né? Ele diz, por exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 14, versículo 6, né? Ele diz assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele fala assim: ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele fala ninguém vem, não é? Pessoas comuns, meus irmãos, ou mesmo extraordinárias, não é? Elas não falam isso, sabe? Isso são asseverações aqui. Isso são afirmações. Ele está dizendo a respeito dele mesmo. Ele está falando que esse é o seu ser essencial. Ele está falando a respeito da sua própria identidade, não é? É claro que você pode até não aceitar o que Jesus está dizendo. Você pode rejeitá-lo por completo. E como muita gente achou na sua época, no seu tempo,
achar que ele é um maluco, não é? Que ele está viajando. Você pode ter esse tipo de impressão. Mas será que não vale a pena conhecer essa pessoa que até hoje tem influenciado bilhões de vidas ao longo da história? Será que não vale a pena você ouvir um pouco mais, com um pouco mais de atenção, aquilo que Jesus diz a respeito de si mesmo e que também outras pessoas disseram a respeito dele? Será que não vale a pena? Sabe, hoje a gente já tem pela arqueologia, não é? Descoberto muitas fontes de informações históricas sobre Jesus. Muita gente falou sobre ele, muita gente escreveu sobre ele. Só que a gente tem aí alguns problemas, não é? A maioria das literaturas que a gente chama de seculares, não é? Históricas e tudo mais, eles foram escritos por pessoas que viveram muito tempo de Jesus ter vivido. Jesus viveu, não é? Morreu, ressuscitou, e depois, séculos mais tarde, muita gente veio escrever a respeito de Jesus. Então, essas fontes estão muito distantes cronologicamente para poder falar a respeito dele, não é? Por outro lado, existem outras fontes que são próximas de Jesus, mas que citam Jesus muito pouco, não é? São outros escritos históricos, falam muito pouco a respeito de Jesus. Então, nós temos aí esses dois problemas, não é? Nós temos aí alguns relatos que foram escritos depois de Jesus ter nascido, morrido e ressuscitado, e nós temos também outros escritos que não falam muito, ou falam muito pouco a respeito da pessoa de Cristo, né? Não dá muitas informações a respeito dele. Então, aonde é que a gente pode ter uma fonte de informação a respeito de quem Jesus era, do que Jesus fez, se ele tinha uma missão, se ele tinha um objetivo na vida, qual o propósito de tudo aquilo que aconteceu com Cristo, não é? Bom, a melhor fonte de informação a respeito de Cristo Jesus, meus irmãos, se encontra no livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada, não é? Lá tem o relato de pessoas que conviveram com Jesus. Por incrível que pareça, Jesus não escreveu nada na Bíblia Sagrada, não é? Os evangelhos, por exemplo, eles não foram escritos por Jesus, mas foi escrito por pessoas bastante próximas a ele, pessoas que conviveram com ele, pessoas que caminharam com Jesus durante esses 3 anos e meio que ele teve de ministério, não é? Pessoas que acabavam dormindo onde Jesus dormia, comia no mesmo prato, entende? Via em primeira mão o que Jesus fazia, os seus milagres extraordinários, os ensinamentos de sua boca, sabe? Aí você pode dizer assim, mas aí essas pessoas são tendenciosas, não é? Eles vão querer falar aí para poder beneficiar Jesus, mas o que foi que eles ganharam com isso, não é? O que foi que eles ganharam? Eles não ganharam nada com isso, a não ser a morte. O apóstolo Paulo, por exemplo, que conheceu Jesus, assim ele diz inclusive como um abortivo, o apóstolo Paulo, a única coisa que ele ganhou foi a decapitação, não é? Então, se você acha que eles tiveram alguma vantagem por falar a respeito de Jesus, não, só tiveram, segundo o olhar humano, eles só tiveram desvantagens, não é? Paulo, por exemplo, foi decapitado, eles não ficaram ricos com isso, não é? Ninguém ficou milionário, nada. Não ganharam com a venda dos evangelhos, não é? Não ganharam nada com isso. Não ficaram famosos, entende? No seu tempo, escrevendo a respeito de Cristo. Não teve sessão de autógrafo em shopping, na livraria do shopping, sabe? Onde eles podiam vender ali, ficar famosos e fazer grande o seu nome. Não. Eles ganharam a morte. Foi isso que eles ganharam. Mas o que eles queriam então? Eles queriam contar o que viram. Eles queriam mostrar para as pessoas, porque eles foram testemunhas oculares. Eles foram pessoas que viram o que Jesus falou e fez, não é? Eles presenciaram, eles estavam lá. Então, a Bíblia Sagrada é, de fato, a melhor fonte para poder se conhecer Jesus, não é? É a melhor fonte. E sabe, os escritores do Novo Testamento, e principalmente dos Evangelhos, eles escreveram nessa esperança de que as pessoas pudessem conhecê-lo como eles mesmos conheceram, não é? Eles também tiveram, no início, uma dificuldade inicial para poder entender Jesus, compreender Jesus, discernir Jesus. Mas eles tudo relataram, inclusive
da sua própria ambiguidade, não é? Eles tinham essa dificuldade de entender Jesus, eles tinham dificuldade de discernir Cristo. Por isso, lendo os relatos deles, meus irmãos, nós vamos ver que Jesus é bem mais do que um homem extraordinário. Ele reivindicava ser um profeta? Sim, ele reivindicava ser um profeta. Ele era uma pessoa que também se dizia o Salvador? Sim, é verdade. Até o João Batista falou isso dele, não é? Ele era um rei? Sim, ele falou a respeito do reino de Deus, estava implantando o reino de Deus, e era um reino espiritual, que muita gente vai acabar não enxergando porque é espiritual, só enxerga quem nasce de novo, não é? E ele disse de si mesmo que ele é o próprio Deus encarnado. O Deus criador de todas as coisas. O Deus que criou teu pai e tua mãe. O Deus que criou você no ventre de sua mãe. Ele está dizendo, fui eu que fiz isso. Eu, Jesus. Os evangelhos falam, tudo que foi feito sem ele não foi feito, não é? Tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Diz o texto em João, no capítulo 1, se eu não me engano, versículo 3. Então, o que nós temos aqui, meus irmãos? Nós temos Jesus dizendo ser Deus e dando provas incontestáveis disso, de que ele é de fato Deus, não é? Ele, nos relatos dos evangelistas, ele provou de fato quem ele era. Ele provou que de fato ele era Deus encarnado entre nós. Ele provou aquilo que ele disse ser a respeito dele mesmo. E sabe, essa condição de Cristo, ele era mesmo uma pessoa muito enigmática, porque ele tratava também as pessoas de forma assim muito inesperada, não é? Ele tratava as pessoas de forma diferenciada, ele acolhe os rejeitados, aquele que a sociedade não está nem aí com eles, não é? E que se morrer vai ser assim um grande alívio para a sociedade. Não, ele acolhe os rejeitados. Prostitutas ficam à vontade perto dele para poder adorá-lo. Ele libera perdão para as pessoas que se sentem culpadas pelo pecado que cometeram, não é? Sabe? Ele deu amor para aqueles que eram os não amáveis, não é? Aquele que ninguém queria amar. E é bastante interessante isso, porque mesmo ele se dizendo ser Deus encarnado, ele não agiu como um Deus entre nós aqui, mas um homem como nós. E mesmo sendo um rei, trazendo um reino espiritual que vai prevalecer no final da história da humanidade, não é? Ele não veio aqui desejando ser servido ou desejando uma coroa, não é? Preste atenção nos reis dessa terra, naqueles que exercem cargos de mandatários, não é? Aqueles que estão como juízes aqui da nossa nação, que tem que ter um cara até para colocar capinha neles, porque eles precisam de um funcionário para colocar capinha neles, não é? Não, Jesus foi completamente diferente, mesmo sendo rei, não agiu como um rei, não exerceu a autoridade de rei, não é? Ele simplesmente agiu como servo. Se humilhou na forma de servo. Sabe, nesse tempo, meus irmãos, de convivência com Jesus, os seus seguidores, eles estavam certos que ele era muito mais do que um homem extraordinário, do que um profeta, do que um mestre, do que um rei. Eles tinham essa consciência daquilo que nós lemos no começo da nossa mensagem aqui, não é? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Sabe? É essa então a pergunta que nós devemos considerar. Afinal de contas, quem é Jesus de Nazaré? Porque Jesus, ele causava essa pergunta aonde quer que ele passasse, aonde quer que ele estivesse. Quando Jesus estava com os seus discípulos, não é? Atravessando o mar da Galileia, a Bíblia fala que depois de ter feito tanto nas cidades aonde ele visitou, curando as pessoas, ensinando a respeito do reino de Deus, pregando a respeito do arrependimento, a palavra de Deus coloca para nós que ele estava cansado. Atravessando o mar da Galileia, ele dorme no barco num sono profundo, não é? E ali com ele havia alguns discípulos que eram pescadores, eles foram tomados por uma tempestade repentina, e Pedro, que era um pescador de longa data,
ele percebeu que aquela tempestade ia engoli-los, né? O barco estava sendo jogado de um lado para o outro e Jesus não acordava. Eles tentaram resolver o problema sem Cristo, não conseguiram. E aí então eles foram acordar Jesus, que acordando falou: vocês são pessoas de muito pouca fé? Cadê a fé de vocês? Ele vai para a proa do barco e a Bíblia fala então que ele repreende tanto o mar como o vento. Sabe, meus irmãos, em resposta a essa calmaria que se deu após Jesus repreender o vento e o mar, não é? Mar, aquieta-te. Vento, cala-te. Em função disso, os discípulos então fizeram a seguinte pergunta: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, é a respeito desse Jesus que eu gostaria que você conhecesse, se é que ele é quem disse ser, não é? Para que você possa confiar às suas mãos a sua eternidade, porque nós não somos pessoas que quando morrem tudo acabou, nós temos um espírito e uma alma imortal, e o destino dessa alma e desse espírito imortal, nós temos que decidir enquanto nós vivemos aqui, se nós vamos passar ao lado de Deus ou longe dele num inferno. Por isso é tão importante nós conhecermos Jesus, para que a gente possa confiar em suas mãos, não é? A eternidade da nossa alma. A eternidade da nossa alma. Então, essa é a pergunta mais importante de todas. Quem é Jesus Cristo? E sabe qual que é a minha oração? A minha oração é que Deus possa revelar pelo seu Santo Espírito a verdadeira identidade de Jesus. Porque no episódio que nós tratamos aqui, que foi a passagem lida logo no começo da nossa mensagem, não é? Jesus estava perto das cercanias de Cesareia de Filipe e os seus discípulos, quando voltam daquela cidade com mantimentos, não é? Coisas que eles precisavam, o Senhor Jesus, ele pergunta a respeito de que as pessoas estavam falando a respeito dele. Olha, alguns acham que tu é Jeremias, João Batista, talvez um Elias reencarnado aí, não é? E aí então ele pergunta se as pessoas estão tendo uma real ideia de quem ele de fato seja. Ele pergunta: quem é que dizem ser o Filho do Homem? O que eles estão falando a respeito de mim? E Pedro então diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é significativo de que Jesus tenha dito assim: olha, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso. Se você chegou a esse conhecimento, Pedro, não foi porque você é muito inteligente, não foi porque você é muito sabido, não foi porque você é uma pessoa perspicaz, não foi porque você teve uma educação esmerada. Não. Se você chegou a esse conhecimento, Pedro, é porque Deus foi quem te revelou. O Senhor Jesus, mais tarde, ele diz: olha, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Se o Espírito Santo não revelar quem é Jesus para nós, nós também podemos chegar à conclusão de que Jesus ele era um idealista, de que Jesus era de extrema esquerda, de extrema direita, de que Jesus ele era um revolucionário, um grande mestre, uma pessoa extraordinária, mas nunca chegar no âmago de quem Cristo é. E sabe, não conhecer quem Cristo é trágico, trágico. E o pior de tudo é que existem milhares de pessoas que estão dentro das igrejas e não conhecem Jesus. Conhecem o Jesus histórico. Conhecem o Jesus que andou há 2000 anos atrás, viveu, morreu, mas não conhece Jesus pessoalmente. Não conhece Jesus de com ele andar, de com ele conviver. E isso é o pior que pode acontecer. O Senhor Jesus, ele uma vez falou assim: olha, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, e eu vou dizer para ele: eu não vos conheço. Como o Senhor não nos conhece? No teu nome nós fizemos muitos milagres e maravilhas, nós profetizamos no teu nome. Não sei quem vocês são. Não sei quem vocês são. Não tenho ideia de quem você seja. Não te conheço. Não sei quem você é. Sabe? É esse o ponto, meus irmãos.
Quando uma pessoa conhece Jesus, ela é mudada de forma extraordinária. Nós não temos mais ninguém que a gente ame mais nessa vida do que Jesus. Eu amo muito a Maria Cristina, ela sabe disso, eu todos os dias falo isso para ela. Mas não tem ninguém que eu ame mais do que Jesus. E eu espero que também ela seja da mesma forma, como ela tem demonstrado que é. Nós não podemos ter nenhum amor que seja maior do que o amor de Cristo, porque se isso acontece, talvez seja porque a gente de fato não o conheceu como ele é de fato. Não entendemos e não discernimos a sua verdadeira identidade. Porque quando Jesus é revelado a nós e nós o conhecemos, a nossa influência sobre o mundo muda. E o que me choca é saber que nós somos tantos, não é? Um número tão grande de cristãos que vai chegar a 40 milhões nessa multidão de 200 milhões de brasileiros, não é? E a nossa influência é tão pouca, tão porca muitas vezes. O que isso significa? Significa que talvez a gente não esteja conhecendo Jesus direito. Como é que você se relaciona com Cristo Jesus? Como é que você se relaciona com Ele? Ele é real para você? Como é que Ele fala com você? De que jeito? A Bíblia Sagrada tem sido um instrumento pelo qual você ouve a voz de Cristo, a voz de Deus? Porque conhecemos tão pouco, não é? Quando Jesus chega na vida de uma pessoa, meus irmãos, e a pessoa tem de fato a revelação de Jesus Cristo, quem Ele é, a pessoa fica completamente mudada. O apóstolo Paulo, não é? Ele ansiava ameaças de morte contra os cristãos em Atos, no capítulo 9. Ele mesmo dizia que ele os prendia, ele pisava na garganta deles e falava assim: nega Cristo, cara, nega Cristo. E os espancava, e os maltratava, e os matava. Ele era assim, ele tinha ódio de cristãos. E no caminho de Damasco ele teve encontro com Jesus. E aí tudo muda, quando alguém tem de fato a revelação de quem Cristo é. Ontem, lá em Cajobi, eu estava perguntando, né, o que nós temos depois de Atos? Nós temos Romanos, depois de Romanos nós temos 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, nós temos 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, nós temos Hebreus, se por acaso foi escrito pelo apóstolo Paulo, não é? Tire isso do Novo Testamento. Nós ficamos praticamente no escuro. Um homem que conheceu Cristo de verdade ajuda a igreja hoje com tantas cartas, com tantos saberes, com tanta ciência a respeito de Deus, com tanta revelação dada por Cristo Jesus, porque um homem recebeu a revelação de quem Cristo é. Sabe, se de fato nós conhecemos Jesus, então muita coisa tem que mudar. Muita coisa tem que mudar. Se você conhece Jesus e você não lê a Bíblia Sagrada, tem alguma coisa errada. Talvez você conheça o Cristo da religião. Talvez você conheça Cristo histórico. Talvez você conheça Cristo de ouvir falar. O Cristo da doutrina. Mas talvez você não conheça Cristo pessoalmente. E sabe, conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus é tudo. A minha oração é que nesses estudos, não é? Nessas mensagens, nessas pregações, o Espírito Santo revele de fato Cristo a você. Você conheça Jesus de verdade. Não fatos e coisas a respeito de Cristo, mas que nesses fatos e coisas apresentados a respeito de Jesus, o Espírito Santo te revele Ele. E Ele deixe de ser um personagem ficcional, imaginativo, religioso, histórico,
para se tornar o teu Salvador e o teu Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite, quando nós começamos e ousamos com santo temor falar a teu respeito, Senhor, ó Deus, que eu não seja, Pai, o empecilho, o obstáculo, para que as pessoas não possam te ver e te enxergar. Ajude-nos que nós sejamos o mais claro possível e que as pessoas que têm contato, Senhor, com essa pregação possam de fato te conhecer, não como muitos vêm se enganando, Senhor, ao longo da história, mas como aquele que reconhece o mesmo Jesus que Paulo teve um encontro um dia, o Jesus das Escrituras Sagradas, o Jesus que se revela pela palavra, o Jesus da qual João disse lá na primeira carta, nós tocamos o verbo da vida, que diz no Evangelho, nós vimos o Filho unigênito de Deus, cheio de graça, cheio de verdade. Senhor, ajude-nos, por favor, que Cristo não passe desapercebido por nós, que Ele não seja simplesmente alguém que falou algumas coisas bonitas, mas que não tem impacto sobre a nossa vida, não. Ajude-nos a entender, Senhor, que o Jesus das Escrituras está interessado em discípulos, tanto quanto aqueles 12 que Ele chamou. Está interessado em discípulos para que possam pregar o reino de Deus pelo mundo e a boa nova do Evangelho, que é capaz de livrar o homem da sua pior escravidão, que é a escravidão do pecado. E eles possam entender que o Senhor não quer ser apenas Salvador, mas o Senhor quer ser Senhor, porque o Senhor não vai ser Salvador daquele em quem o Senhor não é o Senhor. Se o Senhor não for o Senhor na vida das pessoas, o Senhor não vai ser o Salvador deles, porque não há como desassociar o teu senhorio do teu ato salvífico, Senhor, do Salvador que tu és. Pai, em nome de Jesus eu te peço que seja assim, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Amém, amém e amém.